Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Destrave Decor, tudo bem com vocês? E eu quero saber se vocês estão prontos para curtir esse momento junto com a gente, porque agora você vai descobrir formas simples e prazerosas de destravar finalmente a decoração aí da sua casa e ter a sua casa aconchegante. Então, ajuste o volume e relaxe, porque nós vamos te conduzir até a sua casa dos sonhos. Eu sou a Thaís. E eu sou a Tainá e o tema de hoje é o que é um ambiente harmonioso. A gente fala muito aqui, né, Thaís, sobre ambientes aconchegantes, como ter uma casa aconchegante. E eu acredito que a harmonia no ambiente é um pilar para finalmente chegar nesse lar dos sonhos, nessa casa aconchegante, né, Thay? Então, hoje a gente vai conversar com vocês sobre o que é um ambiente harmonioso e como botar ele em prática também, porque a gente sempre, né, Thay? A gente tem um bate-papo aqui no início, mas logo em seguida a gente traz soluções práticas para vocês. Inclusive, no nosso perfil, né, lá do Instagram, já teve gente colocando algumas dicas em prática e enviando para a gente. A gente postou lá para vocês verem como realmente essas coisas podem mudar a rotina de vocês aí, os ambientes. Então, se vocês também estão atentas, estão ligadinhas nas coisas que a gente está falando, manda para a gente vai adorar saber o resultado de vocês. Não é, Thaís? Muito boa tarde! Sim, Thay, boa tarde. E é verdade, gente. Vão lá, vejam lá no Instagram, postei lá uma pequena, né? Pequena, porém grande transformação, né? Quando a pessoa consegue colocar em prática, né? É tão orgulhoso, né? A pessoa sente aquela sensação, né? Ai, de orgulho, de conseguir, né? Se enxergar ali na sua decoração da sua casa, com a sua personalidade. E aí eu postei lá o depoimento da pessoa e tudo mais, da Luciane, que conseguiu, que vem acompanhando a gente aqui, né, a cada semana e conseguiu aplicar aí algumas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, gente, se vocês conhecem alguém, alguma mulher que está aí travada em sua casa, né, sem conseguir desfrutar dos benefícios da decoração, de ter uma casa aconchegante, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, porque vai fazer sim diferença na vida dessa sua amiga, dessa sua conhecida, mãe, tia, prima, enfim, compartilhe e não deixe de curtir, deixar seu comentário para a gente saber, né, o que vocês estão achando, suas dúvidas, para que a gente possa esclarecer elas aqui também, tá bom? E esse tema, né, de um ambiente harmonioso, a gente também não tira nada da nossa cabecinha, né? A gente traz tudo isso porque são as dúvidas de vocês, né? Então a gente é muito indagada, né? Perguntada, né, sobre isso. Ai, como é que eu deixo a minha casa mais harmoniosa? Como é que eu deixo ela, né, os ambientes em harmonia, né? Muita gente nos procura perguntando isso, né, Thais? Seja para projeto, seja querendo uma dica, né? E tem essa dor, né, de ter essa sua casa mais harmoniosa. E eu acho Sim. que fala aí, Thay, quer Não, falar? inclusive, o que eu ia falar é que às Uhum. vezes algumas pessoas não sabem exatamente o que elas estão procurando. Então, elas não, muita gente fala aconchegante pra gente, né? Mas Uhum. harmonioso nem sempre é a palavra que a pessoa fala, mas eles falam o ao contrário. Tipo, eu não tô gostando de como tá, eu não sei por É. quê. Aham. Então, é justamente o quê? A ausência dessa harmonia que Dessa, gera conflito, gera ruído, né, Thay? Então, a gente com podia, certeza. né? Isso é frequente, tá, gente? Depois a gente pode até a gente gosta de dar uns exemplos de alguns clientes nossos, do que aconteceu. E a gente pode falar para vocês situações onde isso aconteceu, né, Thay? Para vocês Sim, entenderem como isso chega na gente. com certeza, Thay. Então, acho que para a gente começar, né, não muito diferente, entender o que é harmonia, Uhum. né? E eu acho que a, a tradução, o significado que mais assim se fica compatível com decoração, né, dentro dos nossos ambientes, dentro das nossas casas, é esse aqui que eu trouxe para vocês, né? O que é harmonia?
Harmonia é um conceito sobre concordância e boa disposição de objetos ou sons, tornando-os agradáveis aos olhos ou ouvidos, né? Então eu gosto muito, Thay, desse conceito de concordância, né? De que tem que ter ali uma conversa entre as coisas, né? Que a gente, seja lá o que for, no nosso caso, é a decoração, né? São objetos, cores, texturas, né? Então eu acho que é muito na linha assim do que a gente fala aqui, é essa conversa entre esses elementos, entre esses objetos, esse diálogo. Então, dentre várias definições sobre o que é harmonia, né, assim, de forma geral, eu gosto muito de você ficar cravado com esse conceito, né, que harmonia é diálogo, né, é concordância entre as coisas ali, entre os objetos, isso tudo aí que eu falei sobre a decoração nas nossas casas. Sim, né? A gente, na verdade, as pessoas podem ter já ouvido falar muito de harmonia em música. A harmonia, esse arranjo, essa melodia, a harmonia das as vozes nesse coral, né? Mas a harmonia, gente, é um conceito que ele entra em muitas cadeiras, digamos assim, né? Muitas escolas. Tem na decoração, tem na música, tem filosofia, tem na forma de se vestir, né? Na parte da moda, né? Então, a harmonia, na verdade, é o que a Thaís falou. É equilíbrio. Eu até trouxe algumas outras Sim. Fala, traz aí pra gente. vertentes de harmonia, né? A harmonia é a ausência de conflito. É paz, é concórdia, né? É o equilíbrio de tudo que nós apreciamos como belo. E se a gente procurar o sinônimo de belo, ó, beleza é uma característica ou um conjunto de características harmoniosas e agradáveis à vista. Então, harmonia e beleza, tipo, é como se assim, belo é harmonia é belo, tipo. E a gente vive falando aqui para vocês que o ser humano busca a beleza, né? Inclusive, falando nessas curiosidades do universo de Tainá, eu descobri que existe uma deusa grega chamada Harmonia. Harmonia? O nome eu acho interessante essa parte da Grécia, porque muitas das coisas que nós trazemos para a nossa vida, símbolos, vêm lá na mitologia. E a Harmonia, ela é filha de Atena e de Ares, que é a paz e a guerra. E a Então, ela guerra. é o equilíbrio. Entendi. Ela é a perfeição entre o amor e o ódio ali, né? Então, realmente, a harmonia, a palavra harmonia vem do latim, né? Tem esse significado lá na Grécia, mas ela vem exatamente disso. De equilíbrio, a balança está assim, ó. Ajustadinha. Por isso que traz muito paz. E nos deuses romanos, o nome dela é Concórdia. Olha. Tá, eu achei muito, muito interessante isso aí que você trouxe. E faz muito jus, né, sobre o que é, e isso me faz lembrar sobre o que as pessoas confundem muito sobre o significado de harmonia, né? Como você trouxe aí, é o Ares e a Atena, né? E Não, é Afrodite e Ares. Eu falei Afrodite errado. e Ares. Ah, tá. Atena e Ares são irmãos, não. Afrodite é O o amor e a amor, guerra. né? E a guerra. Então, amor e a guerra. Então, são coisas distintas, né? Contrastantes. São antônimos, né? Praticamente. Isso. E eu acho uma das coisas que eu vejo que as pessoas erram, né? Confunde nesse significado de harmonia é justamente achar que tudo tem que ficar igual, né? Tudo dentro de casa tem que ficar igualzinho, tudo tem que ficar combinadinho. E quando na verdade não necessariamente pode ser, né? Dependendo, é claro, da sua intenção, mas não vai por esse caminho, né? De deixar tudo combinadinho e no final vai soar estranho para você, vai perder essa harmonia, né, que você está buscando. Então, acho que uma das coisas que as pessoas confundem muito sobre harmonia é isso. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que as pessoas elas confundem harmonia com simetria.
Você pode fazer um ambiente harmônico com simetria, mas não quer dizer que tem que estar perfeitamente. Um lado tem abajur, o outro tem igual, né? Isso acaba engessando um pouco o espaço, né? E também elas confundem a harmonia com monocromático. Para estar harmonioso tem que estar tudo a mesma cor. Aí vai lá, coloca o sofá cinza, o chão cinza, a parede cinza, né? E, assim, você pode usar harmonia monocromática? Pode, mas você vai graduando esses tons, não são tons idênticos, sabe? Isso deixa o ambiente meio apático, perde a vida, né? E a harmonia, ela deixa o ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, gera tranquilidade e sensação de bem-estar para você. Então, se você não tem essas sensações na sua casa, é porque o seu ambiente não está com a harmonia que faz sentido para você. Porque, assim, é importante a gente dizer aqui que não existe um conceito universal de beleza e feiura. A gente até fez um podcast sobre brega, sobre cafona, né? Só que, assim, não existe esse conceito universal. Cada cultura, cada país, ele vai ter uma coisa que vai ser bom para ele, em outro isso vai ser repudiado, né? Então, você tem que sentir, olhar para aquilo ali e se sentir bem, esse bem-estar, esse acolhimento que a gente está falando. Se você não tem isso na sua casa, você não tem harmonia. Você não vai ter um ambiente aconchegante. Você está perdendo tempo aí, tem que começar a mudar essas coisas de lugar. Por isso que esses temas assim são importantes. E outra coisa que eu vejo, Thay, que as pessoas erram em harmonia, em aconchegante na casa delas, é que elas acham que ter decoração é coisa de rico, ou que isso é futilidade. E não é, assim, você é ser humano igual o rico, você sabe, você não tem que se sentir bem no ambiente só quando você vai na loja ou num shopping. Você tem que se sentir bem na sua casa também, né? Principalmente, então, né? É onde você vive, é a sua redoma ali, sua bolha, seu aquário, né? Então, eu acho que as pessoas confundem também para esse lado, sabe? Isso não é para mim, isso não serve. Quando eu ganhar dinheiro, esse dinheiro, vai esperando esse dinheiro chegar aí que você vai ver se você vai ter a sua casa aconchegante, né? É uma crença limitante, né, Thay, que as pessoas têm. E realmente é uma crença que limita ela a viver em lugares que não vão, assim, trazer esse conforto, esse aconchego para ela. E enquanto você estava aí falando sobre essas questões, é muito importante você levar em consideração quem você é, né, para essa harmonia, né, dentro do seu ambiente. E é como se eu fosse dizer assim, é o cerne, né? Porque não adianta a gente fazer um ambiente com vários conceitos aí técnicos. Vai ter simetria, vai ter uma combinação de cores X, tal, acordes cromáticos, tal, mas nada disso vai caracterizar um ambiente harmônico se aquele morador que está ali, né, não se identificar com nada daquilo. Então, não está em harmonia, não está também em concordância, né, não está em diálogo com o interior daquela pessoa, com quem aquela pessoa é. Então, existem níveis de harmonia, né, de um ambiente harmônico. Né? Tem que a gente está falando aqui, né, bem expresso, né, decoração, cores, né, a gente vai falar aqui de formas e tudo mais, mas é muito importante você embasar isso, né, definir quem você é, fazer aquele trabalho de autoconhecimento, né, quais atividades você vai praticar ali dentro daquele ambiente, porque é um outro nível de harmonia que aquele ambiente vai estar passando para você, né? E vice-versa. Uma harmonia emocional, né? Sim, né? Intelectual, mais psicológico, né? E é tudo, né? É tudo dentro do espaço, porque o objetivo é esse, né? Estarmos, nos sentirmos bem dentro do nosso ambiente. Sabe um outro ponto também que eu vejo que as pessoas confundem harmonia? Que eu lembrei agora, as pessoas confundem harmonia com decorar, com arrisca um estilo de arquitetura. Assim, eu vou ter a minha casa minimalista, eu vou ter a minha casa
rústica. Sim. Aí tem que pegar todos os elementos daquele estilo e botar exatamente ali, como se fosse um pacote pronto, assim, tipo assim, eu pego isso aqui é o sucesso, né? Já me foi dado, né? Uhum. Eu acho que isso não é harmonia. Isso é Sim. referência. Você pode estar confundindo, né, as coisas. A harmonia é o que a Thaís acabou de falar. É você fazer ser belo para você, fazer sentido para você, para sua rotina, para sua família. A harmonia também é ter empatia com as pessoas que moram com você, para que eles Uhum. também sintam que tem um lar dentro de casa, sabe? Não é só Com você que mora certeza. ali e o resto, né? Então, você pegar um pacote pronto, pensado por alguém numa época, em anos e anos de luz atrás, pode não fazer sentido também. Eu também acho que isso é uma questão de confundir, né? Que as pessoas também têm com harmonia. Aham. E até porque, tá, eu acho isso, assim, a importância de você realmente entender, né, o que é harmonia e buscar por essa harmonia, né, porque senão você acaba ficando presa nesse ciclo vicioso que a Tainá falou aí para vocês, né. Ai, quantas pessoas chegam pra gente e falam: "Ai, eu gosto do estilo modernista, eu gosto de tudo moderno, mas eu tenho móveis antigos, móveis, né, que me foram dados, né, e que eu tenho um apego, afetivo com esses móveis", por exemplo. E aí a pessoa se vê numa trava, né, porque como é que eu vou deixar tudo isso harmônico, né, harmonioso dentro do meu ambiente? Então essa é a importância de você saber dialogar com os itens que você tem, porque hoje em dia, cada vez mais crescem estilos variados de decoração, né, então essa mistura de estilos é muito presente hoje em dia, eh, também na realidade, tipo, da decoração, é que você vai ter um móvel vintage com um móvel minimalista e vai ter que juntar tudo isso com um móvel clássico. Porque a vida acontece, você vai ganhar, você vai um momento você vai achar bonito, vai comprar, depois não vai achar mais tão bonito assim, mas você tem, né. Então, a vida é esse turbilhão, e a tua casa vai refletir isso também. Né, então é importante a gente entender essa harmonia e praticar essa harmonia, né, dentro das nossas casas para saber, misturar isso, né, sem aquela pressão de ter que ficar tudo igualzinho. Não, vai Uhum. haver um diálogo, né, até um diálogo entre essas fases da sua vida, né, memórias que você vai estar ali deixando impressas, né, dentro da sua casa. Então, essa importância, né, de você trazer essa harmonia. E outra coisa que eu queria destacar também, tá, quando você falou aí do ambiente monocromático, que eu lembrei aqui de uma explicação que eu dou normalmente quando as pessoas, tentam fazer tudo combinadinho, não, tem que fazer tudo igualzinho, tudo combinadinho, ou então fazer, né, um ambiente monocromático. Ele destoa, né, o ambiente monocromático para nós seres humanos, a nossa visão. Por quê? Porque se você for olhar na natureza, nada é assim monocromático, Sim. né. Tem variações de cores, texturas, brilhos, né, eh, texturas mais acetinadas, mais polidas, né. Então você na natureza, você encontra variedades e isso e ela tá perfeita, a natureza, ela tá harmônica, ela tá tudo isso, né. Então, quando a gente pensa em compor uma decoração mais harmônica, eu acho que harmônica não é certo falar, o certo é harmonioso, eu acho. Assim, no português bem dizido, eu acho que o certo é harmonioso mesmo. Então, quando você vai pensar em fazer um ambiente dentro da sua casa aconchegante e harmonioso,
fuja do tudo igualzinho. Você já vai partir do princípio que você vai ter misturas ali dentro, né? De texturas, de detalhes, de grafismos, né? De estampas, né? Já vai pensando nisso, que isso vai acontecer e sinta-se mais confortável, né, para isso. Tem um estilo de decoração que eu gosto muito, né, que é o provençal, que ele descombina os metais, né? E se você procurar por aí em informações sobre decoração de interiores e tudo mais, você pode ver muita coisa assim, não, tem que combinar todos os metais da sua casa, tem que ficar tudo igual, né? A No banheiro pia isso fica uma maravilha, né? Até o chuveiro dourado, tudo. tudo. Mas, por exemplo, nesse estilo provençal, se você der uma pesquisada lá nas cozinhas e tudo mais, não tem essa preocupação, né? Tem uma torneira dourada com Puxador preto. puxador preto, um outro acabamento mais prata. Então, era mais despojado e tinha um porquê daquilo, essa coisa que a Tainá falou, tipo, a cultura, o momento, né? Tinha o porquê daquilo e isso que dá o charme, né? Hoje em dia, para esse tipo de decoração, de estilo e tudo mais. Então, Dar um parênteses no que você falou. Quando a gente realmente, eu estava pensando quando você falou sobre ambiente exatamente monocromático, me parece aqueles ambientes de cartaz de revista, já viu que tudo é verde, o fundo é verde, a cadeira é verde, a flor é verde, a televisão é verde, tudo é verde. Parece coisa de revista, tende ao artificial. O artificial, o nosso corpo, a nossa mente não enxerga ele como aconchegante, né? E até mesmo na natureza, que foi o exemplo que a Thaís deu, eu me lembrei de um documentário que eu estava vendo, vi há bastante tempo, que até quem mora no Alasca, que é neve, enxerga mais de 40 tons de branco diferente. Nossa! Você imagina que, tipo, lá no Alasca é tudo branco, tudo é branco, só o céu que é azul, né? Branco e azul. Não, nem na natureza é igual. Eles estão tão acostumados com aquela claridade que eles enxergam diferença de tons de branco. Né? Então, nem na natureza o monocromático é monocromático. É totalmente idêntico. Monocromático, eu digo assim, idêntico, a mesma cor. Matiz, Eles têm variações, porque até o exemplo lá que eu dei, sofá cinza, chão cinza, parede cinza. Dá uma graduada, né? Não precisa. Não, é esse cinza aqui, cinza e elefante. Aí na parede, elefante. Tudo Igual. Né? Vai parecer artificial para você. Aí, dentro desse... Só para não perder aqui o gancho, esses ambientes assim... Eu lembro uma vez que a gente foi numa exposição, a gente... Não sei se foi Mora Mais, acho que foi Mora Mais. E tinha uma cozinha toda rosa, não sei se você lembra. No primeiro momento, você entra naquele ambiente, uau, que legal, tudo rosa, né? Que é também muitas das diretrizes de ambientes instagramáveis, né? Se você for procurar aí na internet, ambiente instagramável, você vai ver aqueles espaços, né? Todo de uma cor só. Isso chama muita atenção no início, né? E quando você entra, parece uma novidade, né? Porque a gente não está acostumado com isso e é tudo legal. Eu lembro que eu e a Tainá, a gente entrou naquela cozinha toda rosa, tudo rosa, mesa, tudo rosa. E a gente, ai, que legal, ai, que bonitinho. Vendo os detalhes, daqui a pouquinho, não passou, sei lá, 5 minutos, a gente, ai, vamos sair daqui, eu tô cansada. É o que eu falei, né? Parece artificial, é de revista, né? Cansa, é justamente o muito instagramável, faz muito sentido nessa colocação que você fez. Porque a nossa vista, ela precisa... Isso é o descanso para a vista, né? Quando ela tá olhando muito para um tipo de padrão, né? E quando você desvia olhar para um outro tipo de padrão, assim,
isso dá um equilíbrio, dá um descanso para sua vista, do que ficar olhando sempre a mesma coisa, assim, né. Isso deixa cansativo, né, cansa sua Uhum. mente e enfim. Aí, falando sobre esse lado um pouquinho mais emocional, né, da decoração, dessa importância, né, de você buscar essa harmonia para dentro da sua casa e tornar ela mais aconchegante, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, vou falar aqui, né, que é de outras culturas, inclusive, né, a Tainá lá no início do podcast ela falou sobre a beleza, que o ser humano ele é atraído por essa beleza, né, a gente sempre busca estar em lugares, né, bonitos, porque isso vai te fazer bem, né, a gente é atraído por isso, né. E muitas das vezes, aqui para nossa cultura, até assim, mais ocidental, a gente tem esse pensamento de que, muito materialista, né, a decoração muito materialista, muito, mais tendendo para o supérfluo, que é banal, e que existem outras coisas mais importantes para resolver, né. Mas eu trouxe aqui de um seriado que eu sempre falo aqui com vocês, para vocês procurarem no YouTube, que é a Arquitetura da Felicidade, né, onde um arquiteto crítico, ele faz vários experimentos, né. E ele visitando, né, vários países para entender do porquê, né, do porquê que eles acham aquilo bonito para eles, né, por que que eles reproduzem aquilo e tudo mais. E aí ele trouxe, né, lá mais focado na religião, tanto o cristianismo, que inclusive, né, mais difundido aqui pra gente também, e também no islamismo, né. E aqui eu vou ler aqui um trechinho para vocês entenderem. Ele fala que o pensamento teológico islâmico sugere que um ambiente bonito eh, pode torná-la, né, tornar você em uma pessoa melhor, porque o belo é uma manifestação material no nível psicológico e moral de bondade. Então eles atribuem, né, essa característica de bondade com a beleza. Então se você tá ali num ambiente que é bonito, você vai estar cultivando essa virtude em você, né, que você vai enxergar, né, mais esse lado bondoso, te torna uma pessoa melhor, boa e tudo mais. Então a beleza é a bondade, né, nessa concretização, né, vamos dizer assim, Uhum. né. E para o cristianismo, ele visitou lá um mosteiro e tal, tudo mais, eh, acho que foi na Inglaterra, enfim. Mas aí ele fala assim, que no cristianismo as construções ajudam a nos manter fiéis aos princípios da religião. E aí eu achei interessante essa frase aqui que um monge falou, né, eu queria, falando em relação ao mosteiro, né, e ele fala assim: "Eu queria algo que não distraísse ou confundisse a minha mente. Quando eu saio, no caso do templo, né, eu fico feliz, quando eu saio eu fico feliz em retornar para lá, né, tipo, eu tô saindo, mas quando eu sei que eu vou voltar para lá, eu fico muito feliz". Ele fala: "Eu sempre anseio por essa volta", né, então quando ele entra no mosteiro, não é como se ele tivesse aprisionado em paredes, mas ele tem uma sensação oposta, é como ele encontrasse a verdadeira liberdade, né. Uhum. Então eu achei muito legal isso, inclusive que a Tainá falou isso antes, né, que é você justamente, a tua casa é o lugar onde você deve, ansiar para voltar, para chegar, porque ali você vai estar em perfeita harmonia com o que você é, com o que você olha, com o tipo de beleza que você está vendo, você está se conectando. Então sempre quando a gente sai, é como se tivesse um imã, né, te puxando de volta para te trazer para aquela realidade em que você vai se condicionar de pensar sempre
sobre os seus valores, sobre quem você é, sobre a sua família, né, o que realmente importa para você. Porque hoje em dia o mundo, né, é cheio de coisas, cheio de atrativos que vão te desvirtuar, que vão te, né, tirar o foco de coisas que são realmente importantes para você. E isso você traz bem sólido, bem embasado dentro da sua casa, né, com a sua decoração, e é muito legal isso, porque ele linka, né, justamente Uhum. a decoração com a arquitetura, com as formas, né, e eu achei isso muito, muito poderoso. Inclusive, os europeus falam minha casa, meu castelo, né? É Uhum, um ditado que é justamente isso, é onde é o seu reinado, é onde você manda, né? uhum, E os reis, né, antigamente, quase não saíam do castelo por questões estratégicas aí, de periculosidade. Então, tinha que ser um lugar muito agradável e que todo mundo chegava e falava assim, nossa, olha a imponência desse lugar, né? Então, isso que a Thaís falou é muito interessante. Inclusive, tem um versículo que fala: fico feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você falou é, que para o cristão aí aham, no documentário fala de, não, eu anseio voltar, né? Então, uhum, realmente é um ambiente pensado para as pessoas quererem voltar, se sentir bem, se sentir conectada, aconchegada ali, né? uhum, Se conectando com o divino que sim, eles acreditam. Né? Achei isso muito interessante. Mas aí, tá, a gente falou bastante aqui da importância, né? E como isso é interessante, mas é aquela pessoa que já tentou aplicar isso na casa dela uhum, e, e, e não conseguiu, não chegou nesse resultado, nessa harmonia, tipo, alguma coisa ainda incomoda, ainda olha, né? O que elas fazem de errado quando buscam isso? Isso que eu digo consciente ou inconscientemente, porque às vezes a pessoa simplesmente nem sabe o que fez e só está aham, incomodada. Eu falei mais cedo sobre dar um exemplo, né, de algum cliente nosso, de alguma coisa que a gente já passou, e a gente já teve uma situação da gente chegar num espaço que era não era um ambiente de casa, tá? É um ambiente institucional, uma sala assim de presidência, uma sala onde a pessoa recebe as outras pessoas e ele não se sentia confortável. Só que ele falava assim: eu não sei o que, que tem aqui, porque era móveis bons, móveis caros, cadeira uhum, presidencial, mesa de madeira bem feita, e ele sentia há anos aquele espaço incomodando. E ele falou assim: eu não sei o que, que é, uhum, mas alguma coisa aqui me faz ficar incomodado. Eu uhum, não gosto, eu não sinto que as pessoas chegam aqui e gostam. Ou seja, o que ele está tentando assim verbalizar para a gente sem conseguir? Está faltando harmonia, né? aham, E a gente chegou e falou assim: olha, o seu problema é falta de harmonia, porque você tem uma cadeira presidencial verde escuro, com um frigobar branco, o seu sofá já é caramelo. Tem muitas madeiras, tons de madeira, o teto é madeira escuro, seus móveis uhum, são madeira de mogno, a sua mesa é uma madeira mais caramelo, o seu chão era aquela madeira quase branquinha. Então tá com muito conflito visual, apesar de cada um elemento daqui ser individualmente bonito, o uhum, conjunto, que a Thaís falou no começo aí quando ela falou o que era harmonia, não tá equilibrado. Tem muitos tons de sim. madeira, tem tom de azul, tem tom de verde, travesseiros coloridos. Então, está um fuzuê, né? Em poucas palavras, está um Em fuzuê. poucas palavras, arruma isso aí, Márcia, que tá confuso, né? E assim, o que a gente fez nesse trabalho, né? E praticamente a gente deu uma igualada nas cores, Uhum. né? Tipo, ó, vamos envelopar esse móvel aqui, vamos trocar essa capa de travesseiro, vamos trocar essa cortina aqui, vamos pintar as paredes da mesma cor, cada parede tava de um jeito, tá com textura. Vamos. Tudo que você lembra, né? E a gente fez aquilo ali e, tipo, os mesmos móveis, com o mesmo layout, Aham. É. e virou um espaço que, tipo assim, uau, aqui é uma Uhum. sala, ó, de alguém importante, né? Aham. Porque a gente chegou ao ponto do quê? Não precisou de grandes mudanças, precisava de harmonia.
Só isso estava faltando para ele, né? Sim. Então, às vezes você tá aí, não sabe o que tá te incomodando, tipo, aquele você chega assim, tipo, às vezes você nem verbaliza, né? Você fala assim, Não sei, não sei. Alguma sei, alguma coisa aqui. coisa que aí, ó, quando a gente vê, alguma coisa que, tipo, Não tá não batendo. gosto, não gosto, né? Não tem aquele tchan, aquele É. uau. Então, provavelmente a palavra que você está buscando é: caraca, tá faltando Uhum. harmonia E a no gen meu espaço. Então, tá, eu queria que a gente conversasse um pouquinho aí. Eu já dei um exemplo aqui de erro, que foi o nosso cliente, que foi a bagunça de cores e Vamos texturas, né? especificar isso aí para Mas vamos vocês. trazer um pouquinho mais, que assim, quando a gente fala para vocês aonde está errado, você já entende que é Uhum. o certo também, né? Porque É. o certo é o Aí a pessoa, contrário disso. tá, agora sim. Tipo, isso aí Então eu já isso aqui sabia. Isso aqui que tá. Tem isso na minha casa, né? Então, se eu mudar isso, né? Sim. Então, Eu vou vamos trazer um trazer, pouquinho. sim, vou trazer aqui para vocês alguns conceitos, porque às Uhum. vezes até, tá, a pessoa fica assim, ávida, tentando procurar um estilo de decoração para ela, né? E combinar, encontrar os materiais, né? Perfeito para aquele estilo de decoração, tendência, moda e tudo mais. Mas quando isso daí, na verdade, nem sempre vai te levar aonde você quer chegar, né? Destravar aí a sua decoração e deixar a sua casa mais aconchegante. Então, tudo que você precisa entender esse conceito de harmonia, né? E como aplicar aí dentro da sua casa. Então, vou trazer aqui para vocês que uma das coisas. Acho que eu vou apresentar aqui logo, tem. Uhum. Aí a gente vai discursando aí Uhum. como as pessoas erram e como elas Uhum. fazem para acertar isso, né? Sim. Então, uma das coisas que a Thay falou aí nesse exemplo, né, sobre. Eu primeiro vou trazer assim uma das características da harmonia Uhum. e depois eu bato aí nessa tecla de onde as pessoas erram, né? Uhum. Mas aqui também é um dos pontos onde a pessoa, na verdade, ela não erra, ela não enxerga e aí acaba errando, né? Que é aqui, harmonia, como a gente falou aqui, harmonia é em todos os sentidos, né? Seja nas cores, formas, texturas. Deixa eu colocar aqui grande para poder enxergar, porque a idade já chegou, né? Né? Então, harmonia é cores, formas, texturas. Harmonia é aquela coisa que a gente falou do seu lado mais emocional, da sua personalidade, né? Os seus sentimentos, tudo isso precisa, né, convergir, dialogar, né? Dentro e fora do seu espaço. E isso daqui que é uma das coisas que as pessoas não conseguem enxergar, que a harmonia também é repetição, né? E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, nesse exemplo que a Tainá deu, tinha várias cores de madeira, né, diferente. Tinha coisas, né, muito variadas. Então, é é repetição a harmonia? Sim, mas é repetição num nível abaixo do nível do tudo igual, né. Então, você busca por, eh, por semelhanças entre, no caso aqui a gente está falando de decoração, entre as coisas, entre os objetos, entre os materiais, né. Por exemplo, uma das coisas que a gente propôs, né, lá nesse ambiente, foi, invernizar uma madeira para que ela chegasse no mesmo tom das demais. Então aí quebrou ali um ruído, vamos dizer assim, né, de diferença de madeira. O ambiente estava mais avermelhado, né, tá uma madeira um pouquinho mais Uhum. fechada, e tinha aquela madeira que estava mais clarinha. E a gente puxou, né, para igualar um pouco mais. Então, a repetição não significa que você vai ter que ter todas as madeiras iguaizinhas, né, dentro do seu ambiente. Não, uma característica, pelo menos, daquele material,
vai ter que ser igual aos demais. Que características são essas? Uma forma igual, ou uma cor semelhante, né? Ou então uma textura parecida, né? A decoração ela é rica, né? Em vários locais de aplicação, né? Na textura, cor, na forma. Então, uma desses elementos, pelo menos, você tem que encontrar o seu semelhante, né? Se eu tenho um objeto branco e um objeto preto, mas eles têm mesmo formato cilíndrico, então eles já vão criar ali um diálogo, né? Vai ter essa semelhança, essa concordância, né? Então, sempre ativar esse olhar para encontrar qual característica, né, que se repete aqui. Inclusive, tá, e você falando disso, eu lembrei que no podcast passado eu comentei sobre a padronagem do nosso cérebro. Que o nosso cérebro ele busca padrões. Eu até brinquei assim, gente, vocês tomam um banho na mesma sequência desde os seus 7 anos de idade. Né? Então, se você cria essa repetição que a Thay tá falando, o seu cérebro vai ficar assim, felizinho. Eu também já falei isso em outro podcast, que o nosso olho, quando a gente chega no espaço, ele passa um scanner. Ele passa assim o olho. Assim, a gente tem estudos científicos que mostram que a gente leva 3 segundos para formar a primeira impressão de alguma coisa, de algum espaço, de alguma pessoa, de tão rápido que o nosso olho ele passa pelo espaço, né? Então, se o nosso cérebro gosta de fazer tudo igual, se ele chega num espaço e vê as repetições que a Thay acabou de falar, ou tem a mesma forma, ou tem a mesma cor, a mesma textura, ele vai ficar satisfeito e vai relaxar. Daí vem o aconchegante, né? Essa harmonia que você está procurando, né? É biológico nosso. Para vocês verem que aconchegante não é só passar a mão, sentir fofinho, mas também pro cérebro, né? Tipo, nesse quesito mais, né, do emocional, do psicológico, né? E aí, deixa eu ver se é pra cá. Passei aqui dessa frase que eu também acho muito interessante, que é o que a gente acabou de falar. A harmonia é a arte de combinar os diferentes, né? Então, você vai criar ali todo um contexto, toda uma situação de poder combinar esses diferentes, tá bom? É a deusa grega lá. É verdade. E outra coisa que eu queria falar para vocês, além desse conceito de repetição que eu trouxe para vocês, é essa confusão que a Tainá falou. Onde é que as pessoas erram tentando harmonizar, não enxergam e tudo mais? Que existe, né, para vocês entenderem sobre harmonia, existe um tipo de combinação harmônica. Essa é a coisa que a gente fala de decoração, que vocês vão entender que vai fazer sentido. Existe uma combinação harmônica e uma combinação contrastante, tá? Existem esses 2 tipos de combinação para você fazer dentro da tua casa, né? E aí é onde as pessoas erram achando que vai colocar tudo igualzinho, né? E vai, ou então fica com medo de contrastar, fica com medo de colocar tudo igual e tudo mais, né? Então, dentro dessa combinação harmônica, a gente vai combinar coisas iguais, né? Existe um modo de combinar coisas iguais, né? Então, até mesmo no círculo cromático, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, colocar lá círculo cromático, combinações do círculo cromático, vocês vão ver lá que existe a combinação do círculo. Poxa, o meu não tá aqui, tá em outro lugar. Do círculo, que ele é aquela combinação análoga, que é uma cor do lado da outra. Essa é a combinação harmônica, né? Que você pode sim estar fazendo dentro da tua
da tua decoração. E existe a combinação contrastante, que é quando você pega o oposto e combina com o outro oposto, que a gente fala até no círculo cromático, que é a combinação, são as cores complementares. Tudo que tem numa cor não tem na outra, e tudo que tem nessa outra tem na outra cor. Então elas se complementam. Então a gente pode olhar para casa desse jeito, né? O que eu vou fazer aqui? Será que eu vou contrastar? Será que é mais interessante um contraste? Será que é mais interessante uma harmonia, uma combinação harmônica de iguais, de repetição? E isso vai fazer sentido dentro dos seus ambientes que você escolher. Cada ambiente, como a gente, não sei se a gente, acho que a gente não abordou isso ainda nos nossos podcasts, tá? Tema para os próximos podcasts, né? O perfil, né, é psicológico de cada ambiente, né? O quarto, que perfil o quarto tem? Né? Uma sala, que perfil a sala tem? Aí eu trouxe para vocês aqui um resuminho, né? Fale, Thay. Antes de você entrar nisso, só para ficar bem assim explícito o que a Thaís falou, um exemplo, ó, cor harmoniosa, eu boto lá azul e o roxinho, azul e o lilás. Então, eles estão um do lado do outro, tá? É a harmonia que a Thaís falou. Agora, quando ela falou de uma cor contrastante, é se eu pegasse esse mesmo azul e botasse com amarelo. O amarelo no círculo cromático está lá do outro lado. Então, o amarelo, ele tem o que a Thaís falou, o que falta no outro. O amarelo é quente, o azul é frio. O amarelo aproxima, o azul afasta. Então, esses são os contrastes. Só para poder dar um exemplo assim bem prático das cores que você falou, para elas poderem. Ah, tá, entendi. Então, comentem aqui se vocês querem um pouco mais aprofundado isso, que a gente faz uma live. Porque é muita coisa, né, gente? Cores, dá para ficar um podcast inteiro. Um mês Formas, de podcast de cor. Um mês de podcast de cor, de forma. Né? Dá para fazer uma cor por podcast. Só para vocês falar, para vocês entenderem tudo, né? Verdade. Então, gente, para vocês entenderem, por exemplo, qual é o perfil psicológico de um quarto? Né? O quarto é onde você vai para descansar, para relaxar, né? Então, aqui, associado com cores, com formas, olha só, eu trago essa informação aqui para vocês. As linhas horizontais, elas são linhas que trazem mais relaxamento. Elas são formas mais relaxantes. Por quê? Porque se você vê na natureza, por exemplo, a linha do horizonte lá do mar, né? Tudo isso é algo mais relaxante, né? Tem muito a ver com essa questão da psicologia, né, ambiental aí da natureza, da nossa genética, vamos dizer assim, ao longo dos milhões de anos. Então, quando a gente enxerga né, a gente só ter essa visão, né, do mar, né, da linha do horizonte, isso traz uma calmaria. Então, eu acredito que nessa biologia que você está falando, para o homem diante das cavernas e tudo mais, era sinônimo de segurança, porque ele podia ver tudo. Se tem alguma ameaça, se tem algo assim. Já a vertical, naquela época, podia ser uma floresta. Floresta, um monte de árvore, você não vê. Densa, né? É denso. Então te agita. Tipo assim, não, eu não posso ficar parado aqui, senão alguém me pega, né? Então, eu acredito muito nessa evolução. Sim. Que fez a gente pensar e entender como a gente sente hoje em dia as coisas assim. Por quê? Por quê? Só porque alguém disse que é horizontal faz a gente se sentir calmo? Da onde vem isso? Senta lá na beira do mar e você vai ver lá, você não enxerga tudo. Vai você ter esse sentimento. E é muito interessante. E isso foi se interpretando ao longo dos anos. Aí, por exemplo, esse quarto aqui, ele tá com um painel com mais vertical, né?
com linhas mais esses veios da madeira mais na vertical, ele dá uma sensação mais de imponência, de formal, ele alonga, né, o espaço. E se você vê, né, nessa tradução dessas formas ao longo dos anos, as igrejas góticas, as catedrais, né, eles faziam aqueles arcos ogivais, aquela coisa assim comprida, né, para elevar a Deus, né, trazer Uhum. essa imponência justamente para quando você entrar ali quase que se curvando, né, dentro daquele ambiente, porque traduz isso, né. E aí você até lembra, né, das catedrais, das igrejas e tudo mais. Então, existe esse diálogo, né, essa harmonia, né, nessa conversa desse dessa pessoa que dorme nesse quarto aqui, ela quer se sentir assim, ela se sente confortável assim, né, você vê essa personalidade dessa pessoa, que é totalmente diferente dessa daqui, né. Inclusive, eu quero até trazer um novo jargão aí pra gente. Quando você falou assim agora catedral, eu pensei nisso agora. Uhum. Inocência é achar que as coisas foram feitas por coincidência. É. Tudo tem um porquê, Tem gente. um Tudo tem um porquê, né. porquê. Tipo, Uhum, por que foi feito desse jeito? Por que as pessoas se sentem assim? Porque foi feito para se sentir assim. uhum. Não é uma coincidência as igrejas terem esse formato, essas catedrais, e todo mundo se sentir desse jeito. Aconteceu por um mero acaso, construíram assim, todo mundo se sentiu. Não. Então Sim. deixa de ser inocente, né? E vamos se destravar aí de verdade, porque É. o conhecimento é que liberta, né? Que vai fazer você realmente se destravar, você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Isso é muito libertador, né? Uhum. Sim. E aí, trouxe aqui um outro ambiente para vocês, que é a sala. A sala já é um ambiente mais o quê? Social, mais descontraído, né, onde você vai receber seus amigos e você vai fazer atividades, né, diversas ali, né, vai talvez jogar um jogo com seus amigos, sozinho, assistir uma TV, né, comer, vai fazer outras coisas, conversar. Então, olha só esse dinamismo, né, presente aqui dentro dessas imagens. Você tem, a presença dessa escada aqui, que já é muito forte, essas linhas, né, quebradas da escada, por exemplo, dos degraus, ainda mais se você marcar bem eles já trazem esse dinamismo, não é mais tão relaxante quanto lá o quarto, né, a linha horizontal e tudo mais, né. Essa mistura até de formas, né, ali colocaram uma mesa, circular, né, então esse tá vendo, não tá com essa repetição de formatos, né, tá com essa mistura, vamos dizer assim, né, de formatos, mas tá condizente, tá em harmonia, porque é esse espaço dinâmico, né. E aí, um outro espaço dinâmico com mais repetições, né, de formas, sinuosas, que dá também essa sensação de dinamismo, de movimento, né. Aí aqui repete bastante, tipo, a o sofá é bem sinuoso, a cadeira, né, circular, com encosto também sinuoso, a semicircular, a mesinha de centro circular, e isso traz mais o quê? Feminilidade para esse espaço, né. Então essa suavidade, ele fica muito mais suave, ele tem esse movimento, mas é diferente desse outro movimento aqui, desse outro ambiente que mescla mais, né, a Uhum. curva com as linhas retas Sim. dinâmicas. A primeira sala, ela me passa mais dinamismo, realmente. Parece que assim, eu tenho que subir a escada, eu tenho que descer, eu Uhum, sento, levanto, vou aqui, vou ali, tem a cozinha ali atrás. Então, ela são formas que te põem em atividade. uhum. Eu me vejo muito mais relaxada na outra sala Na do outra, curva. né. Ela Aham. é mais convidativa à permanência, Uhum. né? Então, até isso pode ser uma intenção. Você quer a sala para quê? É só Sim. para fazer atividades igual a primeira? É para preparar comida, jantar?
né? É, Ou então é um espaço social, eu quero que as pessoas sentem e fiquem comigo, uhum. Uma né? palavra interessante para diferenciar, tá, é despretensioso. Tipo, esse sinuoso é muito mais despretensioso, que você vai ficar ali Uhum, relaxadão, tal, né, descansando, jogando um papo fora e tal. Já o outro não, te dá um nível de atenção maior, de execução, de ação, né. Então, uhum, olha só como é que as formas, né, elas vão comunicando e elas precisam estar em harmonia com a tua intenção do espaço, né, entre elas e da uhum. intenção. Inclusive, a gente estava falando sobre. A gente começou a mesclar como as pessoas erram e como fazer. A gente juntou isso num bolo e estamos falando aqui com vocês ao mesmo tempo, Aham. né? E uma das coisas que eu vejo que as pessoas erram na hora de fazer um ambiente harmonioso é justamente não harmonizar todos os ambientes da casa ao mesmo tempo. Né? A Uhum, sua casa ela tem que ser uma unidade decorativa, assim, né? uhum, E não, tipo, eu tenho. Imagina se essa mesma sala aqui da escada tivesse aquele quarto ali preto lá em cima. aham. Não parece Que é o ser. mesmo Não, morador, tá dá conflito, né? A pessoa vai uhum, chegar super agitada daqui, entrar ali e se sentir uhum, o rei do mundo, né? Não sei. Então, isso tem que ter essa harmonia. E essa uhum. harmonia fluida entre os ambientes, vocês também conseguem através do que a Thaís está explicando agora, que são as formas. Não quer dizer que você vai ter um quarto com a mesma cor da sala, igual aquele vídeo de É. baixo, ser branco e caramelo. Pronto, acabou. Não. Pode ser pelas cores, pode ser pelas texturas, por exemplo, aquele quarto ali preto, ele poderia ter um chão amadeirado com um veio parecido, Uhum, na parte social, então você assimila as texturas, uhum, ou pode ser pelas formas, como ela está explicando. Ó, aqui nessa sala aqui é sinuoso, aí chegou lá em cima, também tem uma mesinha mais sinuosa, uhum, cabeceira. Então você consegue unir aquela repetição que o nosso cérebro adora, né? uhum. E ele vai conseguir ler e você vai se sentir bem em todos os cômodos. Então, uma coisa que eu vejo como erro na hora que as pessoas vão fazer essa harmonizar Harmonia. esses espaços é não conseguir trazer Repe entre os cômodos, né? uhum. Que é E até uma coisa que eu não gosto que a pessoa fazia antigamente nas casas. hã. Inclusive, eu vou dedurar que na minha casa tem. Eu vou ter que cortar, eu vou tirar. Mas é quando as pessoas tinham mania de botar uma soleira de uma Aham. porta para outra, aquela soleira, uma cor bem gritante. Marcante. E tipo, na minha casa tem, porque no caso eu herdei a casa, né? Mas é uma coisa que eu pretendo, ó, resolver, que me incomoda. Aham. Eu tenho porcelanato bege e na porta de cada ambiente tem uma soleira de granito preto. Preto. Por que fazer isso, né? Isso quebra, assim, a porta tá aberta, tipo assim, aqui Aham. é a sala, aqui é o quarto, Ele aqui é a cozinha, compacta, né, o sabe? ambiente. Tipo, cria uma segregação espacial através da Uhum, visão totalmente desnecessária, uhum, né? Eu já resolvi parte disso mudando o layout, uhum, criando rotas que as portas ficassem mais fluidas para sentir se vou andar daqui para fluxo, né. ali, não estou proibida de ir a lugar nenhum, né? Criar esse fluxo, mas é uma coisa que eu pretendo resolver Uhum. brevemente. Depois eu digo para vocês. Sim. E tá, você tá falando aí que as pessoas elas têm essa dificuldade, nessa mania de não trazer esse diálogo para outros ambientes dentro da própria casa, mas eu acho que ainda consegue fazer pior, Ai, meu Deus. não traz nem para o mesmo ambiente. Ih, Nem para o mesmo ambiente elas não conseguem trazer esse diálogo, né, e fica tudo muito, eh, muito misturado. Por exemplo, essa sala aqui, essa sala, ela é uma sala conceito aberto, né, tem aqui tanto o estar, o jantar e a cozinha, né. Mas olha só, tem um diálogo, por exemplo, que eu bato o olho e vejo, aqui tem uma mesinha circular, o relógio e a coifa circular lá atrás.
Então, Uhum. essas formas não parecem, mas isso traz a conexão entre os espaços, né? Tem essa repetição. Por mais que, Também tem pô, uma repetição aí, ó. A ilha da cozinha, a madeira da escada e a própria mesinha estão no mesmo tom ali. tom. Você olha, Uhum. você enxerga ali um triângulo de cor ali também, né? Exatamente. Até para vocês verem que não necessariamente o dourado, ele linka, né, com a madeira. Então você consegue fazer essa mistura de materiais mantendo a harmonia, olha só que legal. Tem um Manter a comentário aqui, ó. harmonia. Se você quiser colocar aqui, ó, entendi, pode ser um detalhe. Na hora que eu estava explicando sobre a combinação entre cômodos, né, ela Uhum. conseguiu entender que realmente são os detalhes que você leva Sim, vão fazer o seu cérebro continuar enxergando que ele está nessa mesma unidade, que aqui é uma casa, né? É uma coisa só. sim, verdade. Inclusive, esse exemplo que a Thay trouxe aqui é uma coisa que eu ia falar, né? O ambiente, uma outra coisa que as pessoas erram, que eu já dei a dica lá no começo do podcast, é ser tudo da mesma cor exatamente, também, tipo cinza, 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 sabe? Não, olha a primeira foto ali. Ali o quarto. A parede atrás dos quadros, ele é um cinza mais médio, quase indo pro claro. O chão, ele tá um cinza mais escuro, provavelmente é uma madeira mais acinzentada. Então, não é o mesmo tom de cinza. Uhum. A parede está clarinha, o chão está mais escuro, né? Sim. O próprio branco da cabeceira está um pouco acinzentado por causa da iluminação. Ele não está um branco gelo. Então, você Aham. consegue ter ali Uma ser composição. monocromático, né? As Uhum. paredes da lateral também são um cinza mais clarinho ainda. É monocromático o todo, isso é bom, porque você consegue deixar o ambiente em si, a parte mais pesada visual, mais suave, e você vai trazendo essas cores em outras coisas menores. É uma forma É. também de harmonizar, né? Uma coisa legal é isso que a Thay tá falando, é você explorar as cores, né. Porque às vezes a pessoa acha que vai fazer um ambiente, aí: "Ah, eu quero cor, eu quero colocar cores e tal", mas aí você vai pecar lá no contraste, vai ficar muito sobrecarregado. Só que a cor, gente, ela tem 3 características, 3 propriedades que você pode brincar, né, que no caso é a matiz mesmo, né, tipo, um azul, verde, vermelho, essas, né, diferença entre as cores que existe. Tem a luminosidade, que é isso que a Thay tá falando. Tipo, existe um cinza mais escuro, um cinza mais claro. Uhum. Né. Então você adicionar como se você estivesse adicionando Graduando. mais preto ou mais branco dentro daquela cor. E aí ela vai mudando, né, é aquele o famoso tom sobre tom, né, que é aquele mudança só de luminosidade daquela cor. E também existe a saturação, que é quando a cor ela vai ficando mais opaca, né, mais suave, é como se você estivesse tirando toda a cor dela e no final ela vai ficar cinza, né. Então essa diferença de saturação também da cor. Então existem esses 3 níveis que você pode brincar com uma cor, né, e usa e abusa disso, né. E o espaço neutro para dentro de casa ele é muito bom. Porque o neutro, ele tem uma frequência baixa, ele te, acalma, ele te relaxa, ele não é cheio de informações, né, você consegue dar destaque para uma peça, como a Thay falou, fazer ponto de ênfase dentro da sua decoração. Então o neutro é muito legal e você vai conseguir brincar com essa cor neutra mexendo com essas outras características, a luminosidade da cor e a saturação da cor, E você acabou né. de falar um outro erro que eu tinha notado aqui, Sim. que as pessoas, quando tenta fazer um ambiente harmonioso, excesso de informação. É a pessoa querer colocar o mundo inteiro numa prateleira.
Aí não A dá. estante quase é um mostruário de loja. Esse excesso de informação cansa o nosso scanner, que é os nossos olhos, e você não se sente aconchegado, né? Não sente harmonia no espaço. Então, excesso de objeto, de móvel, de detalhe, muito detalhe, deixa o ambiente sobrecarregado, né? E acaba com a harmonia. Então, outro erro que as pessoas cometem é às vezes eu fico pensando que as pessoas enchem de coisa assim, eu acho que é até um apego. Tipo assim, Uhum. não vou jogar isso aqui fora, não, não vou dar isso aqui, não. Tipo, alguém me deu, eu tenho que colocar. Quase que uma obrigação de ter que ter tudo exposto e no lugar mais visível da casa. Então, vai lá e enche a estante, enche uma prateleira, né? Então, vamos aprender a distribuir melhor esses objetos, né? Como a gente falou, a casa é uma unidade. Você tem outros cômodos para colocar, você tem outra prateleira, você tem Uhum. outra mesa, né? Então você pode distribuir melhor esses objetos para você poder chegar nessa harmonia. É um outro Uhum. erro que eu também enxergo, né, que as pessoas cometem na hora de tentar essa harmonia em casa, Thay. Sim. Para fechar aqui essas imagens, que a gente vai ficando, vai achando, vai Uhum. falando, né, mas pra gente poder seguir aí para o final do nosso podcast, eu falei muito aqui sobre o contraste, né, que a harmonia também está no contraste, tem que saber fazer. Eu falei muito sobre cores, mas, queria trazer também para vocês um pouquinho do conceito de equilíbrio, né, simétrico e assimétrico. E aqui, por exemplo, eu trago aqui esse exemplo dessa cama, por exemplo, ela tá com um pendente, né, fazendo ali uma luminária vindo do teto, e um abajur, né, do outro lado da cama, com a base ali na mesinha lateral, né, da cama. Então isso é um exemplo para vocês de um equilíbrio, só que ele é assimétrico, né, porque ele não precisa ser igualzinho, né, como a Thay falou lá no início. Harmonia não significa que, vai ser sempre, no eixo, a simetria ali, igualzinho para um lado, igualzinho para o outro. Nem sempre. Aqui, por exemplo, teve esse dinamismo, né, de ter um pendente vindo de cima e um outro um abajur, né. Então eles estão em um equilíbrio assimétrico. Tá, então existe esse tipo de equilíbrio aqui, por exemplo, nessa sala aqui de baixo, ela tá mais no equilíbrio, ela tá equilibrada, só que é assimétrico, tá. Esse daqui já tá mais simétrico, aqui o quadro dividindo tudo direitinho. Só faltou aqui a mesinha do outro lado, que eles não colocaram, que é pequena por causa do armário. Mas percebem isso? Então não necessariamente essa simetria, né, vai acontecer, né. O Uhum. importante é buscar um equilíbrio, né, dentro da harmonia aí do teu ambiente, mas que ele pode ser simétrico ou assimétrico, dependendo da sua personalidade, do Uhum. seu estilo de vida, né, e da sua intenção do espaço. Inclusive, Thaís, a harmonia também está na circulação, né? Nesse espaço, esse respiro entre uma coisa e outra. Então, É. mesmo que o primeiro quarto ele esteja simétrico, a Thay falou assim: ó, só faltou uma mesinha do lado de cá para poder ele ficar totalmente simétrico. Mas se ele tivesse a mesinha ali ficasse totalmente simétrico, ele ia perder a harmonia, porque você ia enxergar esse conflito, pô, mesinha e porta do armário abrindo, não tá dando Uhum. certo. Então, respeitar a circulação também é uma forma de harmonia. Então, pelo menos assim, se você tiver uma casa pequenininha, tenta assim, espreme um pouquinho, 60, 70 centímetros ali de espaço entre as coisas, Uhum. para poder, até para você conseguir contemplar tudo que você está vendo. Não Uhum. coloca as coisas muito coladinhas, senão você vai perder também esse senso de equilíbrio, de harmonia. Na última foto aqui, nesse sofá assim, sinuoso, tem uma cadeirinha que está aqui bem pertinho da gente na imagem. Essa cadeirinha, ela podia estar lá do ladinho do sofá. Se você conseguir imaginar isso, você não vai sentir que vai ficar tão bom
quanto aqui onde está, porque ela está um pouquinho mais afastada, a pessoa consegue passar entre o sofá e a poltrona, para poder até sentar e conversar de frente, né? Uhum. Então, respeitar a circulação também é uma forma de harmonia. Sim. E aqui, gente, para fechar, fazer um apanhadão aqui com vocês. Resumo. Um resumão. E um resumão ainda plus. Plus aí para vocês. Que é o assunto que a gente comentou da live passada, do podcast passado, onde a Thay trouxe, né, os arquétipos aplicados na decoração e trazer assim um apanhadão aqui dentro desse ambiente que ele tá todo harmonioso, todo harmonioso, né, em concordância com a intenção, com o arquétipo, a composição, né, o acorde cromático. Então a intenção aqui está bem clara, né, do que está na decoração desse ambiente. Isso o torna aconchegante, né? Então, uma das coisas que a gente já falou aqui bastante são os acordes cromáticos, né? Onde eles trazem informações psicológicas, né, para o nosso cérebro, né, para o nosso agir dentro da casa, que é o acorde cromático da. Deixa eu aumentar, porque aquele negócio. Delicadeza, sensibilidade e a modéstia. Então, aqui a gente tem tanto o rosa, o branco, o amarelo, o marronzinho, o azul, o roxo, o cinza. Ele está bem aqui nesse ambiente. A gente vê essa composição, né, espalhada aqui nesse ambiente, tá? De cores, né, desse acorde cromático. E ele está passando essa mensagem, que é um ambiente mais feminino, delicado, né? E tem essa modéstia também, né? Dentro desse ambiente. E aí eu vou trazer aqui a composição, para depois até falar do arquétipo. E a composição, ele tá também, assim, tá dinâmica, tá informal, está feminina, né? As texturas estão mais naturais e menos artificiais, e a cor tá fria, clara e suave, olha só. Dentro dessa composição aqui, aquele negócio que eu falei, né? As cores, né? Essas características das cores. Então, fria, né? Suave, cores claras, isso tudo traz uma leveza, traz uma delicadeza para o espaço, né? E traz, no caso, combinado, né, com essas cores, né? O rosinha, o roxo e o azul, traz esse aspecto um pouco mais feminino, mais menininha, né? Uhum. Tem uma jovem, né, que é dona desse uma jovem mulher que é dona dessa sala, a gente interpreta isso, né? E as texturas, né, também mais naturais e menos artificiais, com menos brilho, né, claras, né? Isso também tira aquela pegada de talvez um objeto que traz uma imponência, né? Eles estão mais clarinhos, mais suaves, mais sutis, né? Linkando aí com o arquétipo, inclusive, do inocente, né, Thay? Uhum. O inocente, se você é esse tipo de pessoa, se você olhou para esse espaço aqui e gostou, provavelmente você tem um pouquinho disso em você, né? O inocente, como a Thay falou, ele busca todas essas características da composição porque ele é uma pessoa otimista. Mas ao mesmo tempo ele é simples, né? Ele não é sofisticado, extravagante. Porque ele é uma pessoa um pouquinho mais nostálgica, ele busca o paraíso, né? Aquele passado. Dá para olhar para essa imagem e sentir lá no fundo um cheirinho de café que foi passado, sentar ali, ler um livro, sonhar com uma história, assistir um filme de romântico, assim, né? Você não imagina alguém sentar nessa sala assistindo um filme de terror.
né? Você vai imaginar uma pessoa ali assistindo uma comédia romântica, uma história de amor. Então, o Inocente, ele busca esse tipo de áurea, assim, essa atmosfera, né? De esperança, de que a vida é boa, você pode viver ali, né? Você não imagina pessoas tendo altas discussões e brigas no espaço desse, né? Então, esse é um dos arquétipos. A gente vai explorar muito mais sobre isso com vocês, a gente vai trazendo agora para vocês aqui no podcast, mas se você tem essa vertente, se você é esse tipo de pessoa, talvez você se identifique aqui com esse espaço, né, Thay? Mais limpo, mais fluido, mais equilibrado, né? De harmonia. Sim, verdade. E aí, gente, só para vocês terem essa noção, né, do nível de harmonia que o teu espaço pode ter, né? E quanto isso pode ser benéfico, né, para você, para tua vida, de você poder se conectar nesse nível com a sua casa, né? De trazer a decoração, como eu já falei aqui, que a decoração ela potencializa muito mais a experiência dentro de um lar, né? Não é só você ter a casa organizadinha, arrumadinha, limpinha, mas é algo a mais, onde você vai realmente se realizar, encontrar ali o seu refúgio, o seu momento de se renovar, renovar as esperanças, renovar, né, pro dia seguinte, né? Então a gente enxerga isso, a gente está querendo passar isso para vocês terem essa visão também. E como vocês podem ver, é só realmente entender essas combinações, entender um pouquinho mais sobre essas características, o que é realmente um ambiente harmonioso, né? Conceito de cores, formas, né? E traduzir isso no espaço, que muitas das vezes não é sobre o que você tem, né? Às vezes você acha, não, preciso. As pessoas já traduzem a decoração com ir na loja comprar, né? Não, vou ir lá na loja comprar coisa nova, porque para decorar a casa é assim que tem que ser. Não, é saber combinar, né? Fazer as harmonias certas, né? Dentro do teu espaço, que seja de acordo com você e com o seu estilo de vida. Com certeza. Então, nesse podcast, a gente espera que vocês despertem esse mosquitinho da beleza, da harmonia, do aconchegante, pique vocês, para que vocês despertem esse desejo de se entender, de entender o seu espaço e viver melhor. A gente acredita que todas merecem viver essa vida épica, essa vida maravilhosa, e você pode alcançar parte dos seus desejos através do lar que você tem. Ele te estimula, ele te faz ser uma pessoa melhor, como a Thay disse aí, em algumas religiões, eles acreditam que o espaço, né, ele te torna uma pessoa melhor. E eu convido vocês a refletir um pouquinho mais sobre isso e como aplicar isso na vida de vocês também. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem nos chamar, deixar nos comentários, chamar no direct, que a gente vai estar todas a ouvidos, tá bom? E, gente, muito obrigada e até o próximo Destrave Decor. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente!